Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos no capítulo 13 do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Como está a sua jornada de transformação? Conte aí nos comentários os seus principais desafios, os seus avanços, e eu creio que no final dessa jornada teremos muitos testemunhos para contar. Vamos lá ao tema de hoje, dia 13. Se eu quero ter uma vida equilibrada, eu preciso dominar o que eu falo. Está baseado em Tiago 3, de 2 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Forte, né? Reflexão. Tiago decide abordar um assunto muito importante, o uso da língua. Na verdade, é uma aula de gestão de comunicação. Primeiramente, ele reconhece que há muitas formas de tropeçarmos, e todos nós temos os nossos tropeços. Imagino que, dentre essas muitas formas, existe o tropeço com os pés, com as mãos, com os olhos, etc. Mas o escritor deixa muito bem claro que se uma pessoa não tropeça no falar, ela é perfeita e é capaz de dominar todo o seu corpo. O que dá o equilíbrio à nossa vida é o domínio daquilo que falamos. Quem consegue administrar bem o que fala, consegue ter uma vida equilibrada. Tiago segue dando alguns exemplos e ilustrações para que seus leitores consigam discernir o que ele quer transmitir nesta importantíssima parte de sua carta. Ele começa falando dos freios que são colocados na boca dos cavalos com a finalidade desses animais obedecerem ao comando do cavaleiro. É um animal forte, mas pode ser totalmente controlado pelo freio em sua boca. Tiago prossegue falando sobre o navio, que apesar de sua grandeza, é dirigido por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Assim ele fala que a língua é tão pequena como o leme de um navio, mas se vangloria de grandes coisas. Em seguida, Tiago compara a língua como uma faísca de fogo, que é capaz de incendiar um grande bosque. A língua tem o poder de contaminar o corpo inteiro e comprometer o curso da vida de uma pessoa e, no final, ser incendiada pelo inferno. É totalmente possível que a nossa língua carregue em si mesma um mundo de iniquidade. Por isso, ela precisa ser controlada por seu dono. Tiago fala da capacidade da espécie humana dominar todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar, e a incapacidade do ser humano de domar sua própria língua. Ele diz que a língua é um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. O que perceba é que Tiago está reconhecendo os males intrínsecos na língua, a dificuldade do homem em domá-la e as consequências dessas duas coisas. Decisão. É algo muito difícil de conseguir, mas quero me comprometer a não tropeçar no falar, ou pelo menos diminuir consideravelmente os meus tropeços. É o que falo que pode prejudicar minha vida, pode adoecer meu corpo, danificar minha alma e até mesmo me levar ao inferno. Por isso, decido levar a sério as palavras que pronuncio. A Bíblia diz que eu irei prestar contas de cada uma delas diante de Deus. Eu desejo muito ser uma boa gestora da comunicação interpessoal. Quero aprender a ouvir mais e falar somente o necessário que edifica a mim mesma e aos outros. Não posso permitir que a minha língua destrua minha vida, minha família, meu ministério e meus relacionamentos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiramente, eu preciso selecionar melhor
o que tem ocupado o meu coração. Mesmo que o que penso e sinto seja algo muitas vezes involuntário, fruto da minha humanidade, eu preciso, devo e posso filtrar aquilo que irá se materializar em palavras. Proferir palavras produz uma energia que é capaz de destruir, criar, construir, transformar. Apenas com palavras, Deus criou o universo inteiro. Por causa do poder das palavras que eu pronuncio, devo me vigiar constantemente para que eu não venha amargar consequências desastrosas após pronunciá-las. Eu quero usar o poder das palavras para construir, para somar, para edificar e para trazer graça aos que me ouvem. Eu desejo muito que Deus me capacite a filtrar meus pensamentos e sentimentos e só transformar em palavras aquilo que o agrada e o glorifica. Eu me arrependo de toda palavra torpe que pronunciei, sejam as direcionadas a mim, aos outros, à minha nação ou a qualquer pessoa ou instituição. Eu peço que Deus tenha misericórdia de mim e me dê a graça para não repetir esses erros, sendo uma pessoa equilibrada no falar e assim eu também seja equilibrada nas demais áreas da minha vida. Oração. Senhor, como é difícil ser perfeita diante de Ti, mas não quero desistir de tentar. Não quero entregar os pontos diante da minha humanidade e do pecado que tão de perto me assedia. Pai, eu quero prosseguir te servindo da maneira que Tu queres e não da maneira que eu acho. Deus meu, para isso preciso aprender a não tropeçar no falar, preciso me esforçar para domar minha língua, pois de nada vai adiantar conseguir controlar tudo ao meu redor se eu não souber controlar o que eu falo. Deus eterno, enche-me da tua graça para que eu possa conseguir essa proeza, ou pelo menos chegar bem perto disso. Amado Deus, me perdoa por todas as vezes que não filtrei o que penso e sinto e pratiquei a iniquidade através das palavras por mim pronunciadas. Meu Senhor, ensina-me a usar a língua para edificar a mim mesma e aos outros. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Ajuda-me em minha comunicação com minha família, com os meus amigos, com meus irmãos em Cristo, até mesmo com desconhecidos. Que eu possa transmitir graça aos que me ouvem. Não permita que o meu corpo adoeça e minha alma se angustie por causa das palavras que saem da minha boca. Dá-me o equilíbrio que tanto preciso para conseguir viver em paz, com a consciência tranquila e sabendo controlar todo o meu corpo. Deus amado, tudo o que estou te pedindo nessa oração é impossível aos meus olhos, mas totalmente possível aos teus. Por isso eu te suplico, responde-me em nome de Jesus. Amém. Experiência. Ao meditar sobre o poder destruidor da língua sem controle, comecei a perceber que grande parte do sofrimento da nossa nação está naquilo que falamos sobre ela. A palavra tem poder de criar, de consolidar algo. Temos a tendência de ironizar, zombar, transformar tudo em piada. Tudo parece diminuir o nosso sofrimento diante do que estamos vivendo e vendo acontecer em nosso país. Mas ao me deparar com esse texto de Tiago, penso que onde mais temos pecado é naquilo que falamos. Zombamos dos políticos, das doenças, das leis, dos desastres, dos episódios mais macabros que acontecem em nossa sociedade. Acabamos nos tornando escarnecedores. Brigamos uns com os outros por motivos bobos. Ficamos revoltados, xingamos, ofendemos, denegrimos os outros. Divulgamos notícias que nem temos certeza que são verídicas. Falamos e escrevemos levianamente e estamos amargando os efeitos de tudo isso. Está na hora de nos arrependermos de ter deixado um mundo de iniquidade sair dos nossos lábios e ter destilado tanto veneno nos últimos meses, nos últimos anos. Nossa língua é um mal incontrolável e devemos lembrar-nos disso todos os dias. Não podemos mais comprometer nossa saúde, nossa paz familiar e nosso convívio social por causa do que falamos sem antes refletir. Minha vida, minha família, minha igreja, minha cidade e meu país precisam ser reconstruídos e isso passa exatamente pelo que sai da minha boca. O profeta Jeremias falou: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Imagino que pôr a boca no pó seja investir tempo na autorreflexão, em olhar para dentro de si
em comprometer-se em melhorar a si mesmo, a corrigir a si mesmo, ao invés de olhar para os outros e emitir opiniões a respeito do comportamento dos outros. Precisamos desconstruir o que fizemos de errado a partir do que falamos, e isso acontece quando nos arrependemos genuinamente diante de Deus e nos comprometemos em mudar nossa forma de pensar, sentir e falar. Devemos nos policiar constantemente, refletir antes de falar, ouvir com mais frequência e dizer somente o necessário e o que vai edificar. Creio que uma mudança de atitude que implica em mudança no falar pode repercutir consideravelmente sobre a mudança que desejamos ver ao nosso redor. Que Deus nos ajude nesse grande desafio que está guardado no pequeno órgão do nosso corpo chamado língua. Eu escrevi isso há 4 anos atrás e ainda hoje continua sendo um desafio. A gente melhora, mas a gente continua errando, né? E muitas vezes a gente peca pelo falar e aquilo se materializa. Então, é um alerta para todos nós. Como estamos falando a respeito de todas as coisas. O que a gente está atraindo com essa energia que sai dos nossos lábios. Vamos às perguntas de hoje. Capítulo 13. Você costuma tropeçar no falar? Explique. 2. Você consegue identificar as áreas em que mais tropeça quando você fala? 3. Que atitudes você precisa tomar quanto à gestão da comunicação para ter uma vida equilibrada? 4. Você consegue dar algum exemplo em que se envolveu num grande problema por ter falado demais? 5. Em que você foi desafiado no conteúdo deste capítulo? 6. Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser ou fazer? 7. Escreva uma oração para Deus. E 8. Termine orando em grupo, pedindo que Deus possa agir na vida de cada um, fazendo as mudanças necessárias do ponto de vista de Deus. Amém? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar com as pessoas que precisam ouvir essa palavra e deixar o seu comentário. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.